Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à última live do nosso ciclo de lives a respeito de adolescências e família. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre diferentes tipos de violência. Hoje nós vamos conversar sobre bullying, cyberbullying, violência de gênero e estupro. Nós vamos dar aqui prosseguimento com as lives. Para quem não assistiu às outras lives, elas estão disponíveis aqui na nossa página do Facebook e estarão disponíveis também no nosso canal do YouTube. Então, fiquem de olho. Para quem não me conhece, meu nome é Elis, eu sou psicóloga, sou da equipe do Instituto Vitaleri desde 2014 e gostaria de saber de vocês, enquanto eu estou aqui me apresentando, me digam de onde vocês são, se vocês são profissionais, se vocês são pais ou adolescentes que estão interessados no tema. Enquanto isso, eu vou contando aqui um pouquinho para vocês. Bom, minha trajetória, eu sou formada há 10 anos em psicologia, tenho atuado dentro do contexto clínico e hospitalar. Recentemente defendi o mestrado trabalhando com questões relacionadas ao suicídio especificamente. Então, minha pesquisa de mestrado foi justamente desenvolvida pensando em qual é o impacto do suicídio para quem testemunha o ato, principalmente o contexto da cidade. Então, fiz a minha pesquisa voltada justamente para pensar como que é o impacto de um suicídio que é testemunhado no centro da cidade, especificamente no Viaduto do Chá. E tenho aí trabalhado com o Instituto em diversas frentes, principalmente na frente da educação e do atendimento clínico. Estou vendo aqui que a Márcia Cianelli chegou, psicóloga clínica de São Bernardo. Seja bem-vinda, Márcia. Não sei se todos vocês conhecem o nosso trabalho no Instituto Vitaleri. Nós trabalhamos também em diferentes frentes, nós trabalhamos com a formação e educação de profissionais, nós trabalhamos também na frente de formação e atendimento clínico e também de eventos, né? Então, no geral, nós temos feito alguns tipos de trabalho, obviamente sempre dentro do contexto de prevenção e pós-venção do suicídio. E hoje eu estou aqui um pouquinho para conversar com vocês a respeito de violência, como eu falei para vocês, diferentes tipos de violência. Luciana chegou, bem-vinda, Luciana. Rosa, psicóloga de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Rosa. E hoje eu queria, na verdade, iniciar um pouco, né, essa conversa. Acho que a ideia é que a gente possa desenvolver uma conversa mesmo. Então, vão escrevendo suas perguntas. Se vocês já tiverem perguntas a respeito do tema, já deixem escritos. A gente sabe que na transmissão, às vezes a gente tem esse delay, tem o tempo de vocês digitarem as perguntas. Então, enviem para nós e nós vamos dialogando, certo? Carla também chegou, psicóloga da cidade de Americana. Vem trabalhando na prevenção do suicídio no contexto clínico e comunidade. Muito legal, Carla, seja bem-vinda. Bom, eu queria começar a live de hoje, na verdade, dando um pouquinho de um panorama breve a respeito das violências que a gente vai conversar hoje. Eu separei algumas notícias e alguns dados só para que a gente pudesse aquecer um pouquinho enquanto algumas pessoas vão chegando. E aí eu queria contar para vocês, né? Eu vou até olhar aqui do lado que eu anotei alguns dados que eu considero significativos para a gente ir refletindo a respeito desse tema. Então, eu tenho aqui o dado de que entre 2017 e 2018, nós tivemos um total de 4.000 mulheres que foram assassinadas, e a gente pode dizer que isso equivale anualmente ao total de mulheres que sofrem homicídios. A gente tem esse dado que diz justamente que há uma redução. Então, nesse último ano de 2017 e 2018, houve uma redução de 6%, mas olhando para as violências em geral, a gente vai ver que a redução foi muito maior, foi de 13%. Então, a gente vê que a gente ainda tem muitas mortes relacionadas ao sexo feminino. Sejam bem-vindas, Rosiane, psicóloga também. A gente está cheio de psicólogo aqui. Seja bem-vinda, Jéssica também entrou. Trouxe aqui alguns dados para a gente pensar. A gente tem cerca de 536 casos de violência contra a mulher por hora no Brasil. Nos últimos 12 meses, a gente tem uma média de 1,5 milhão de mulheres que foram
espancadas ou sofreram alguma tentativa de estrangulamento. A gente também sabe que entre os casos de violência contra a mulher, 42% dos casos aconteceram dentro de casa. A gente também sabe que mais da metade, 52% dos casos, dessas mulheres não denunciou o agressor ou o autor da violência, né? A gente também tem aqui um dado de 76% das mulheres, elas dizem conhecer o seu agressor, conhecer o autor da sua violência. A gente também tem um dado muito assustador, que entre meninas de 16 anos, 27% delas já relatam ter sofrido algum tipo de violência no último ano. A gente também tem um dado que eu, particularmente, que uso bastante transporte público aqui em São Paulo, me assustei, não sei se vocês conhecem esse dado. A gente tem quase 4 milhões de mulheres assediadas fisicamente nos transportes públicos. Acho importante fazer também uma observação, né, que esses dados, obviamente, assim como os dados do suicídio, eles são subestimados. A gente ainda não tem uma precisão, até porque a gente está falando de uma questão delicada. Normalmente, sofrer violência há uma fragilidade, um trauma muito grande, então, normalmente, a gente não tem esse registro tão preciso. Então, imaginem que esse dado é maior do que a gente tem aqui. A gente também tem dados do Disque 100, né, que é uma central que recebe justamente denúncias de violação a direitos humanos, e a gente tem aqui a informação de que cerca de 17 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorreram durante o ano de 2018. A gente tem, entre essas denúncias dos 17 mil, a gente tem por volta de 13 mil sendo de abuso e de 4 mil de exploração sexual. Em relação aos abusos, a gente tem as mulheres, as meninas, sendo mais abusadas, com 73%, e nós temos 18% dos meninos. Outro dado que é estarrecedor é saber que, dentro da questão da violência sexual, a gente tem 90% dos casos acontecendo no ambiente familiar. Vocês sabiam desses dados que eu estou falando? Eu estou vendo aqui que Henrique Lapa entrou. Olá, seja bem-vindo, Henrique. Trabalha com luto dos animais. Eu lembro de você, Henrique. Seja bem-vindo. Eu conheci o Henrique no Congresso do Luto da PUC. Seja bem-vindo. Terezinha entrou, Ionice entrou, sejam bem-vindas. A gente também tem a informação de que 70% dos casos de violência sexual tem como autores da violência o pai, o padrasto e a mãe. E a gente tem menos de 10% desses casos todos que estou falando para vocês denunciados formalmente, né, como se deve fazer na delegacia. Em relação ao bullying e cyberbullying, existem algumas pesquisas, e eu selecionei uma pesquisa mais recente que fez um estudo muito grande dentro do Brasil e de outros países também, e eles disseram que dentre os diretores de ensino fundamental, por exemplo, 28% desses diretores afirmam ter práticas de bullying recorrentes semanalmente ou até mesmo diariamente. Quando a gente vai olhar o quadro no ensino fundamental, a gente tem 18% dos diretores afirmando também ter presença diária e semanal de práticas de bullying. Quando a gente pensa no ensino público, a situação é um pouco mais grave. Então, a gente tem aí uma informação de que, dentro do ensino fundamental, 35% dos diretores afirmam ter essa prática diária e semanal. E no ensino médio, 23% dos diretores afirmando também ter essa prática recorrente. Ou seja, a gente está falando de questões urgentes e questões que a gente tem que começar a falar. Então, fiz esse panorama um pouco geral para a gente se contextualizar, para ir aquecendo. Eu vi que algumas pessoas já foram chegando. Para quem foi chegando agora, sejam bem-vindos, mandem suas perguntas. Se vocês já tiverem alguma questão, mandem aqui no bate-papo. A gente sabe que às vezes tem um delay, então já vão escrevendo se tiverem alguma coisa e a gente vai conversando. E aí hoje eu queria conversar e iniciar então pensando, e queria que vocês já fossem me respondendo o que vocês consideram violência. O que vocês entendem por violência? Já adiantando um pouco enquanto vocês vão escrevendo,
Queria conversar com vocês pensando desde quando existe violência. Quando a gente fala de violência, a gente está falando, assim como o suicídio, de um comportamento que existe desde que existe humano, tá? A violência, ela existe no nosso cotidiano. Se a gente liga jornais, a gente liga a TV, a gente vai constantemente ver, assim como na nossa rotina diária, a gente tem ali sempre presenciado questões de violência. E a violência, ela é uma construção social e cultural. Então, acho que é importante fazer também esse adendo, por quê? Porque a gente está falando de algo que é violento hoje e que não necessariamente sempre foi considerado violência. Por exemplo, resgatando algumas informações e algumas histórias, não sei se todo mundo aqui conhece o caso do Doca Street, que assassinou sua mulher. Isso foi em 76, enfim, foi um caso que ficou muito famoso, até mesmo para quem, né, nasceu depois desse ano. É um caso que realmente marcou, né, a nossa sociedade, a nossa história. E a gente sabe que ele foi absolvido com o argumento de que ele estava ali protegendo a própria honra com aquele assassinato. Nos dias de hoje, acho que é uma ideia incabível. A gente sabe que não haveria possibilidade, a gente considera esse tipo de ato uma violência, mas é algo que não é tão longe se a gente pensar que, né, 1976 não está tão distante, mas a gente vê o quanto culturalmente, socialmente, a gente vai trabalhando essas normas e essas regras sociais, de modo que a gente começa a repensar o que é, o que não é violência. Vamos lá, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Depois conte pra gente. Acho que pelo logo que tem na sua foto, você também é psicóloga, né? Seja bem-vinda. Ninguém falou o que é violência. Alguém quer tentar contar um pouquinho, tentar conceituar o que é violência? Não precisa ser nada complexo, mas o que vocês entendem por violência quando a gente fala de violência? Vou contando para vocês, enquanto vocês escrevem, que a gente tem diferentes tipos de violência, né? A gente tem as violências autoinfligidas, que é justamente o tipo de violência que nós no Instituto Vitaleri trabalhamos. Então, nós trabalhamos com pessoas que tentam suicídio ou que se suicidam, tá? Então, por exemplo, esse tipo de violência é o que nós trabalhamos quase que diariamente. A gente também tem o tipo de violência interpessoal, que ele se divide em intrafamiliar, então violências que acontecem dentro do círculo familiar, né, dentro de um contexto de vínculo, como, por exemplo, violência com crianças, adolescentes, idosos, entre pares e parceiros. E a gente também tem dentro da violência interpessoal a violência, o tipo de violência comunitária, que aí ficaria mais dentro de um contexto entre conhecidos e entre desconhecidos. Leni, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário. A Patrícia falou. Ela já fez uma pergunta de como falar com filhos adolescentes sobre bullying, já que é uma fase que os filhos acabam se afastando dos pais. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Patrícia. Eu já volto, ela também é psicóloga. Laura entrou, seja bem-vinda. E estava dizendo para vocês, então, que existem diferentes tipos de violência: autoinfligida, a intrafamiliar e a coletiva, que vai se deter também às violências ligadas ao contexto social, político e econômico. Hoje nós vamos falar mais de violências ligadas, né, à violência interpessoal, intrafamiliar principalmente, né, pensando aí no contexto dessa live de hoje. E a gente também sabe que existem diferentes tipos de natureza. Então, diferentes tipos de violência e diferentes naturezas de violência, que são a física, que eu acho que é a mais comum, inclusive quando a gente fala de violência, naturalmente a gente já imagina a violência física como sendo a violência, né? Então, ela é a mais comum. A gente está falando de tapas, de socos, de ferir, de provocar dor, né, de empurrões. Então, acho que essa é a mais clássica, que nós, no geral, temos aí de fácil acesso. A gente também tem a violência sexual, né, que é se usar justamente da força física, da coerção, de indução psicológica, ou influência, intimidação, para ter ou presenciar, né, ou mesmo participar de um ato sexual. A gente também tem a natureza psicológica, né, ou moral, que é justamente a rejeição, a discriminação, a humilhação, né? E a gente também tem a negligência, que aí seria justamente deixar de prover cuidados básicos e necessidades básicas, né? Como, por exemplo,
cuidar de um filho, fazer com que esse filho vá com frequência à escola, ou deixar de tomar medicações e coisas do gênero. Vamos lá, vamos ver se ninguém quis arriscar o que é violência, né? Bom, acho que é importante a gente pensar, eu gosto de pensar em relação à violência, justamente pensando muito de como que a violência reduz o outro na condição de objeto, né? O quanto a violência em si, ela acaba objetificando o outro, né? Tornando o outro em coisa, coisificando o outro, né? E nessa compreensão, a gente negaria com isso, né? Quando a gente torna o outro, né, em coisa, em objeto, automaticamente a gente começa a negar que ele possui desejos, subjetividade, que ele tem a sua própria forma de existir, que lhe convém, que ele tem expectativas e até mesmo racionalidade, que é isso que nos difere de qualquer outra, né, de um objeto, de uma garrafa, enfim, seja o que for. Queria pensar com vocês o que a gente pode entender de diferente, então, do que é violência, o que é agressividade. Alguém se arrisca a tentar fazer essa diferença? Há diferença de violência e agressividade? E a gente vai ver que alguns autores não fazem essa distinção, enfim, mas a gente sabe que existe uma diferença. Deixa eu dar um tempinho para ver se vocês resolvem se arriscar. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma pergunta aqui enquanto isso. Rosiane é da Paraíba. Seja bem-vinda. Bom, por enquanto ninguém quis se arriscar, né? Quando a gente está falando então de violência, a gente tem que pensar que vem de vis, que quer dizer força, que é justamente infligir força ao outro, né? Então, tirar aquela coisa, né? Deslocar do seu estado natural. Então, a gente poderia definir assim de maneira um pouco mais geral o que poderia ser violência. E agressividade, a gente está falando de algo que é de uma disposição biológica, né? Nossa, né? Enquanto indivíduo. Né? A gente naturalmente é agressivo, né? A gente também pode entender aí num olhar um pouco mais psicanalítico de instintos pulsionais, enfim. Então, ela vai se diferir da violência justamente por isso, porque a gente está falando de algo que é natural nosso enquanto ser humano e que, em certa medida, ela é necessário para que a gente também consiga em frente, enfim, e faça nossas atividades diárias, por exemplo. Como que a gente pode dar um exemplo da agressividade? Quando eu falo de agressividade, de repente é aquele não falado mais alto. Não, né? Isso pode ser considerado agressivo. Isso não necessariamente é violento, tá? Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção. E acho que uma outra distinção que seria importante a gente pensar é diferir o que é violência, o que é agressividade e o que é crime, né? Eu acho que também é um outro ponto que a gente pode pensar. A Laura aqui escreveu, vamos lá. Imagina que a violência afete diretamente o outro ou um coletivo. E a agressividade pode vir de diversas maneiras também, mas não necessariamente contra alguém. É isso mesmo, Laura. Exatamente. A gente sabe que tem essa distinção, então, né? A gente está falando, normalmente, quando a gente fala de violência, a gente também está falando de algo que tem uma carga histórica ali, que tem uma construção, né? A agressividade não necessariamente. E o crime? Alguém tenta arriscar? Qual é a diferença, então, da violência e do crime? Alguém consegue fazer essa distinção? Vou esperar um tempinho, vou tomar uma água para ver se alguém vai tentar arriscar. Matheus acaba de entrar. Matheus, seja bem-vindo. Matheus, eu também conheci no Congresso de Luto da PUC. Bom, e o crime, já que ninguém escreveu por enquanto, o crime a gente vai diferenciar justamente porque o crime a gente está tipificando na lei, né? A gente está ali normatizando ele, né? Então seria um momento em que a gente transforma aquela violência em lei e começa então a punir, né? Diante de um meio jurídico e legal. E aí eu pergunto para vocês, né? Tem violências que não são crime? A gente sabe que sim, né? Então isso também faz parte de um processo enquanto sociedade de pensar o que é violento para esse contexto que nós temos atual e o que, de fato, sendo violento, deve ser penalizado diante da lei, legalmente, né? Então, acho que é bacana a gente começar pensando um pouco por essa via.
Mari acabou de entrar. Mari, seja bem-vinda. Então, como eu dizia para vocês, acho que a gente tem um pouco dessas divisões para a gente pensar o que então é violência. E eu gosto muito também de uma divisão para pensar a violência, que é dividindo ela em física e simbólica, né? Eu acho que para o assunto que nós vamos discutir hoje, que tem a ver com discussão de bullying, cyberbullying, violência de gênero, a gente pode pensar na violência simbólica, né? A violência simbólica, ela às vezes costuma ser confundida ou associada, na verdade, né, à violência psicológica, moral. Então, quando a gente pensa na violência simbólica, a gente está falando de uma violência que justamente incide na subjetividade, no valor do outro, né? E ela acaba tendo essas raízes culturais também, né? Então, a gente vai ver que ela tem uma dimensão muito mais ampla, né? Nesse sentido, a gente consegue ver a dimensão simbólica da violência dentro da nossa sociedade. Alguém arriscaria dar algum exemplo? Thaís entrou, Thaís, seja bem-vinda. Quem que tentaria dar um exemplo de uma violência simbólica ou tentar dizer o que poderia ser a violência simbólica? O pessoal está aquecendo ainda, né? Estão tímidos. Bom, a gente sempre diz, né, que justamente ela está ali perpassando, né, a consciência, a subjetividade cultural, né? Então a gente vai construindo essa violência que ela justamente permeia os nossos sentidos, os nossos significados, né? Então a violência ela está ali entremeada entre os sentidos que a gente vai construindo. E aí a gente tem uma dimensão, portanto, muito poderosa, mais poderosa, por exemplo, do que uma violência física. A violência física, quando a gente apanha, de repente, isso pode ser um despertar para que algo não está certo, que algo não está funcionando, né? Que algo não está correto dentro do esperado. Quando a gente tem uma violência a nível simbólico, a gente vai entender que, às vezes, essa violência começa a fazer sentido até mesmo para a própria vítima da violência, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a gente ouvir que mulher, por exemplo, não pode estar na rua à noite, né? A sua mãe fala, mas uma mãe pode dizer para uma filha, né? Mulher não pode estar na rua à noite, né? Isso não é coisa de mulher. Isso está entre linhas dizendo qual que é o papel da mulher e, de uma certa maneira, ele está determinando o que é o não esperado, né? E uma mãe dizer isso é violento para a própria mãe no sentido de que ela é mulher também, né? Então a gente tem sentidos implícitos nessa fala que acabam trazendo em si, carregando em si uma violência. A gente também pode pensar outras questões, e aí eu já estou me encaminhando um pouco para tentar pensar como que a gente discute a violência de gênero hoje em dia, né? Se alguém quiser fazer algum comentário em relação à violência de gênero, o que entende sobre violência de gênero, já vão escrevendo e a gente vai conversando. Conceição acaba de chegar, boa noite, seja bem-vinda. Depois contem pra gente aqui se vocês são profissionais, se vocês são pais interessados. Já vi que adolescentes, por enquanto, a gente ainda não tem. Seja bem-vindo e mandem suas perguntas. Quem está entrando agora já vai mandando a pergunta, porque às vezes tem um delay aqui e a gente não consegue ler todas até o final. Bom, então é isso. Como eu dizia, então a violência simbólica ela é poderosa nesse sentido porque ela não precisa, de certa maneira, obrigar o sujeito, né? Já existe algo construído culturalmente que faz com que aquela violência faça todo sentido para aquela pessoa que vai ser oprimida. E aí, entrando um pouquinho na questão da violência de gênero, ninguém tentou aqui opinar a respeito da violência de gênero, então já vou contando para vocês um pouquinho, senão depois a gente não tem tempo para conversar de tudo. A violência de gênero, então, ela é uma violência específica e que justamente acontece por questões e estereótipos de gênero, né? Então, ela se incide em cima da vítima justamente devido ao recorte de gênero que nós fazemos. A gente tem aí, sobretudo, a violência contra a mulher, dentro da violência de gênero, mas a gente também sabe que alguns homens também podem ser impactados pela violência de gênero. Alguém consegue supor por quê? Enquanto eu aguardo vocês darem alguma opinião aqui, eu vou dar uma olhada se alguém já mandou alguma coisa. Patrícia, por enquanto só a Patrícia. Patrícia, não esqueci da sua pergunta de bullying.
Estou mantendo ela aqui para quando a gente entrar na questão do bullying. Bom, um exemplo clássico de como um menino pode sofrer uma violência de gênero é, por exemplo, quando um menino quer brincar de boneca e apanha dos pais, porque isso não é esperado para um menino, né? Então a gente está falando aqui que ele apanhou justamente porque ele não está exercendo sua masculinidade da maneira como socialmente a gente entende, né? A gente sabe que atualmente já existem muitas discussões a respeito e em torno do que é ser homem na nossa sociedade, como então desenvolver essa masculinidade, o quanto essa masculinidade, que muitas vezes é dita como masculinidade tóxica, ela sim é prejudicial, não só para as mulheres que são oprimidas em relação a isso e comportamentos machistas, mas também para os homens, né? Então, acho que é bacana a gente pensar qual que é o papel do homem, como que a gente entende o que é ser homem na nossa sociedade, né? O que é ser mulher? Então, acho que são questões que perpassam aí as relações de gênero e, consequentemente, podem trazer à tona violências, né? A gente sabe, por exemplo, que o homem é muitas vezes impedido de expressar suas emoções, de chorar, né? Quantas vezes a gente ouve, ainda hoje, né? Não chora que isso não é coisa de homem, né? Vira homem, né? A gente sempre tem algumas falas nesse sentido que não vêm aleatoriamente, vem de uma construção social, de um entendimento do que é ser homem. E com isso a gente sabe que a gente provoca, enfim, muito impacto também nos meninos, né? Um ponto importante para pensar, e recentemente, já deixo aqui uma indicação, eu assisti a um documentário do Quebrando o Tabu, que chama Masculinidade. E ele vai discutir justamente os prejuízos dessas concepções para os homens, sobretudo, né? E eles trouxeram dados importantes, como, por exemplo, 98% das mortes por assassinato são entre homens. E outro dado também importante é que 93% dos presos também são homens, né? Então, como essa masculinidade leva também aos homens a se matarem entre eles, né? E acho que isso tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo hoje, que tem a ver com a violência, né? O quanto a gente também tem o homem ali como autor da violência, né? Dessas violências que nós estamos discutindo hoje, né? Acho que isso mostra a urgência da gente discutir justamente qual que tem sido o papel do homem, como esse homem tem lidado com essas demandas que muitas vezes são impossíveis de dar conta, né? O quanto às vezes a gente coloca esse homem como provedor, como uma pessoa que consegue resolver todos os seus problemas sem pedir auxílio muitas vezes, né? E o quanto isso reflete muitas vezes na não busca de ajuda, ou mesmo falta de cuidado com a própria saúde, por entender que isso seria uma fragilidade, portanto, é algo do universo feminino, né? Então, são várias questões para a gente ir pensando, né? Outro dado importante é saber que existe uma pesquisa que vai dizer que de 5 em cada 10 homens gostariam de falar sobre seus sentimentos de outras maneiras, né? Então, acho que fica para a gente pensar também, né, de que modo esses homens estão vivendo em sociedade, né, e vivendo conosco, né, seja na forma de parente, amigo, filho, companheiro e assim por diante, né? Deixa eu dar uma olhada. Boa noite, Emily, seja bem-vinda. Leni está comentando aqui. Vejo no grupo de homens, o qual trabalho, das dificuldades extremas de lidar e comunicar seus próprios sentimentos. Não sabem nomear o que sentem. Exatamente, Leni. Essa é a mesma experiência que eu também tenho. Eu, enquanto psicóloga clínica, recebo muitos homens, né, que também trazem justamente esse sofrimento ou de não conseguir verbalizar isso em grupo de outros homens ou mesmo socialmente, ou de não conseguir nomear, porque é isso, né? Se a gente não valida que isso é do universo deles e de que isso é uma possibilidade, a gente com isso faz com que eles se alienem do próprio sentimento, né? Michele acabou de entrar, seja bem-vinda, Michele. Bom, a gente sabe que essa masculinidade, infelizmente, não tem trazido bons frutos nem para mulheres nem para homens, né? E dentro dessa temática, pensando aí, voltando um pouco, né, sobre a questão da violência, pensando um pouquinho do quanto essa violência simbólica, então, ela vai perpassando, né, as outros tipos de violência e alguns comportamentos na nossa sociedade. Acho que é importante trazer aqui, né, justamente a violência simbólica ela é tão destruidora nesse sentido
que ela justamente muitas vezes faz com que a pessoa que é violentada, a pessoa que é vítima, a pessoa que é oprimida, veja sentido e seja o próprio autor da própria violência, né? Então, quanto é perverso, né, pensar que a gente pode ter uma violência nesse sentido que acabe levando, né, a pessoa ao próprio sofrimento, como é o que a gente está dizendo aqui da violência de gênero ou mesmo da questão da masculinidade, né? Acho um ponto importante da gente também discutir é que o fato da pessoa não saber que está sendo violentada não é necessariamente que não haja violência, né? Acho que isso é um ponto que a gente também tem que pensar e a gente tem que refletir, porque muitas vezes a gente naturaliza a violência, né? A gente tem a violência como um comportamento naturalizado, e, portanto, muitas vezes a gente não vai reconhecer que está havendo violência, que a gente está passando por violência, né? E aí é muito fácil com que a gente pense, bom, se eu não vejo a violência, logo ela não existe, né? E não é bem assim que a coisa funciona. Michele, obrigada. Obrigada, Michele. Bom, acho que a violência simbólica ela também ajuda a gente a pensar a respeito do bullying, né? Que é um dos temas que a gente vai discutir hoje. O bullying ele é um problema mundial, né, que a gente tem. O bullying, a gente pode entender o bullying, né, assim, em linhas bem gerais, como justamente a intimidação, a humilhação recorrente entre pares. Normalmente ele está muito presente dentro do ambiente escolar, então a gente acaba entendendo também como violência escolar. E ele pode ou não estar motivado por questões discriminatórias. Eu queria saber se alguém se arrisca a dizer qual seria a diferença de bullying e preconceito. Tem diferença? É a mesma coisa? Não são as mesmas coisas? O que vocês acham? Me contem. Roberta acabou de entrar. Roberta, seja bem-vinda. O que vocês acham? É a mesma coisa? A gente vai ter alguns comportamentos, né, nesse sentido, para a gente pensar, né? A discriminação, então a gente pode pensar discriminação racial, discriminação de gênero, entre outras discriminações, né? Elas podem estar presentes no fenômeno do bullying, né? Mas a gente sabe que são questões diferentes. Então, o bullying, ele pode ser, por exemplo, ele pode acontecer, e normalmente ele acontece através de hierarquias, assim como a violência, né? A gente está falando que existe alguém ali que é o forte, que normalmente exerce a violência, e a gente tem ali o fraco, que normalmente é a vítima, né? No contexto do bullying, a gente teria o autor da agressão, a vítima e os espectadores. Acho importante a gente também lembrar que existem pessoas assistindo, né? Esse é o contexto que a gente definiria o bullying, né? E aí a gente tem que pensar que justamente quem é o mais forte, ele normalmente exerce a violência, portanto é aquele que na escola, de repente, ele tem mais amigos, né? É aquele que faz as piadinhas normalmente, né? Que faz aquelas tiradinhas, é o mais popular, então de repente é o que melhor se dá bem nos esportes, por exemplo, nos relacionamentos. Em contrapartida, a pessoa que é vítima do bullying, ela normalmente é a pessoa mais isolada, mais retraída, muitas vezes tímida, né? Então, ou que não participa de grupos. Então, no geral, a gente acaba tendo um pouco desse perfil, né? A gente sabe que o preconceito, nesse sentido, é importante diferenciar, porque senão a gente chama tudo de bullying, né? E acho que existe um pouco dessa coisa de, né, a gente ouve muitas vezes pais que chegam no consultório com o filho, né, na cidade escolar, e às vezes relativizam e falam, mas tudo é bullying, né? Meu filho não pode ouvir alguma coisa na escola que é bullying, né? Muitas vezes nem se pergunta se o próprio filho não está fazendo bullying na escola, né? E acho que é importante a gente também não banalizar e entender que bullying é uma prática que é recorrente, né? De humilhação, então a gente está falando de algo que é muito específico, né? O preconceito ele vai se usar justamente dessa discriminação específica, por exemplo, o racismo, como falei para vocês, né? A homofobia, a gordofobia, assim por diante, a gente está falando de outras questões, mas que também envolvem muitas vezes a questão do bullying, né?
O bullying também, nesse movimento, como eu disse para vocês lá no início, quando eu entendo, né, a violência que reduz o outro a uma coisa, a um objeto, o bullying também faz isso, né? Então, a pessoa que é ali o bully, né, é justamente o que vai promover a violência e o que vai reduzir o sujeito vítima a uma coisa, né? Ao objeto do seu prazer, muitas vezes ao objeto do próprio sadismo. Então, a gente vai ter esse movimento, né, e essa característica muito específica. E muitas vezes a pessoa que está ali infligindo a violência, ela não está preocupada se o outro está gostando ou não, né? A gente sempre costuma dizer também em relação ao bullying, né, que é brincadeira ou é bullying, né? A gente sempre fala que uma maneira de entender se é brincadeira ou bullying é se todo mundo está achando legal e todo mundo está rindo, né? Se todo mundo está achando bacana, é brincadeira. Mas se tem alguém rindo, mas no fundo está sofrendo, a gente está falando de bullying, né? Como é que tá, gente? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Vocês que estão aqui me assistindo, o que vocês acham? Tá fazendo sentido? Tô indo muito rápido? Como é que tá para vocês? Uma dinâmica importante da gente pensar em relação ao bullying, assim como talvez outras violências, é lembrar que o bullying ele também pode ir gradualmente mudando ali a questão da violência, né? Então a gente pode ver o início de um bullying, por exemplo, com ataques ali a ideias, de repente, a representação daquela pessoa. E isso pode, né, à medida que sistematicamente vai ocorrendo, isso pode mudar, né? A gente pode ter uma expansão da violência que chegue, por exemplo, a uma violência física, né? Então a gente sabe que assim como, por exemplo, a violência de gênero, pensando entre parceiros, a gente sabe que, por exemplo, um relacionamento abusivo, ele não começa com a mulher apanhando, por exemplo, né? Essa violência, ela acaba sendo gradual, né? Ela vai acontecendo, ela vai dando seus sinais, seus indícios, e que pode chegar, por exemplo, a uma violência física, sexual, seja o que for. Então a gente sabe que no bullying também funciona dessa maneira, né? A gente vai vendo uma gradação mesmo da violência até chegar, de repente, a níveis mais extremos de violência, né? Outro ponto importante de contar para vocês a respeito do bullying e para a gente pensar é que normalmente a gente se mobiliza muito por quem é a vítima, a gente se preocupa muito, imagino que os pais também, né, se preocupam muito de que seu filho não seja alvo do bullying, e a gente tem muita dificuldade de até gerar certa empatia pelo autor, né, da agressão. E aí acho que é importante lembrar que esse autor da agressão também está em sofrimento muitas vezes, né? Então a gente também tem que pensar em relação a como que a gente lida com esse autor da violência, né? Como que as famílias lidam, as famílias conversam, né? Vocês enquanto pais conversam com seus filhos, né? Sabem do que está acontecendo na rotina escolar ou mesmo nas redes sociais, né? Que aí a gente vai entrar um pouquinho no cyberbullying. E acho importante a gente pensar que os espectadores também sofrem impacto com isso, né? Muitas vezes as pessoas que assistem o bullying, elas também têm medo. Elas têm medo de se tornar a próxima vítima. E muitas vezes isso faz com que se crie um ambiente de silêncio, né? Se cria ali toda uma cultura de que ninguém vai falar sobre isso. Marilane acabou de entrar. Marilane, seja bem-vinda. A Laura mandou aqui um comentário. Hoje sou psicóloga, mas ainda em formação. Te assisti no simpósio de psicologia que tratava de suicídio na Uniararas, onde estudava. E mesmo com abordagens diferentes, adoro te ouvir falar. Obrigada, Laura. Obrigada pelo carinho. Que bom saber. E voltando um pouquinho, então, na questão do bullying, né? Quando a gente vai falar de cyberbullying, então a gente também está falando do bullying que acontece dentro do contexto virtual, né? O cyberbullying, ele traz algumas diferenciações, principalmente no sentido, né, de quando a gente fala ali do contexto de redes sociais, né, de internet, a gente também está falando de um amplo alcance daquela humilhação, daquela exposição, né? Então, quando a gente pensa em cyberbullying, a gente tem essa peculiaridade que é da internet,
E a gente também tem, enquanto autor da violência, né, ele pode se sentir dentro de um anonimato, né? Porque ele está ali atrás de uma tela fazendo algo que aparentemente ele não está sendo identificado ou visto, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem sim muitas maneiras de identificar os agressores, principalmente, né? Acho que com o desenvolvimento da tecnologia a gente vai conseguindo dar conta de quem são esses infratores, enfim, de quem são esses autores de agressão. Então a gente sabe que é apenas uma sensação de anonimato, mas no fundo a gente sempre consegue ali, né? Existem delegacias criminais, cibernéticas específicas que acabam trabalhando com essas denúncias, né? E acho importante um ponto para a gente pensar é o que a gente faz, né, com esses casos, que acho que a gente acaba entrando um pouco ali na pergunta que eu vou retomar, mas no geral a gente tem punições, né, legais, criminais, jurídicas, tanto para o bullying quanto para o cyberbullying, mas acho importante a gente lembrar que a eficácia, né, para a gente pensar enquanto ações preventivas para a violência no geral, a gente tem que pensar que a gente tem que tratar também a nível cultural, de normas sociais e, portanto, através da educação. Né? A gente sabe que é muito mais efetivo que a gente pense e repense, por exemplo, a masculinidade na nossa sociedade, que tem causado tanto adoecimento para o homem e para a mulher. Acho que ele é muito mais efetivo nesse sentido do que a gente trazer somente punições por meio de multas, por exemplo, como os Estados Unidos acabou colocando ali como uma saída para casos mais extremos. A gente sabe que há uma grande efetividade quando a gente trabalha a nível de educação, trabalha dentro do diálogo e de preferência, né? A gente também vê alguns estudos que mostram que trabalhar a questão do bullying, do respeito à diferença desde cedo, né, desde a primeira socialização, desde ali das socializações primárias, a gente vê que tem muito resultado, né? Então, a saída sempre acaba sendo no diálogo, né? As outras lives que foram discutindo um pouco da relação da família no contexto atual, de como conversar com jovens, a saída sempre é o diálogo, né? Então, acho que a gente sempre tem que apostar nesse sentido, né? Para além de uma punição, acho que a gente também tem que pensar em como promover esses diálogos, né? Leni está falando aqui, enquanto mãe de um adolescente, me preocupo muito se ele também não é o autor do sofrimento do outro. Isso é grave, tanto quanto estar do outro lado. Isso mesmo, Leni. Esse é o ponto, né? Às vezes a gente não consegue ter essa dimensão porque a gente teme que o nosso filho sofra, né? Quem a gente ama e quem está próximo sofra, né? Mas bacana ter esse movimento. A Laura está falando aqui. Ouço muitas mães, principalmente, questionarem sobre como fazer isso da internet para monitorar, mas não sufocar e ser a chata. O que você pensa sobre isso? Acho que é um desafio, né, Laura? As outras lives, a Mariana, a Luciana também falaram a respeito de como dialogar, né, como estar próximo, mas acho que para a gente pensar, né, é necessário e principalmente no período da adolescência se torna um desafio no sentido de como respeitar o limite do outro, né? Então, acho que esse diálogo ele tem que ser construído desde muito cedo, né? Tem suas dificuldades pelo período da adolescência, acho que vai ter sua dificuldade, principalmente se o pai achar que ele quer ocupar um espaço de amigo, né? O pai não tem que ser o amigo do filho, no sentido de o amigão, o melhor amigo, ele é o pai, né? Ele tem que ter aquela postura nesse sentido, né? De quem vai ali dar aquele suporte, apoio, ele nunca vai conseguir assumir essa postura de amigo, de melhor amigo, mas ele tem que estar próximo, ele tem que estabelecer o diálogo. Então, acho que nesse sentido, o diálogo ele pode ser muito através, por exemplo, de filmes. Existem muitos filmes que trazem, né, acho que essas questões da violência, do bullying, do cyberbullying, e de uma certa maneira podem aproximar o diálogo entre os filhos, então permite com que os pais expressem ali sua preocupação, estejam mais próximos, a depender da idade você até consegue restringir certos conteúdos. Acho que saber o que os filhos fazem nas redes sociais, né? Acho que isso deveria permear as conversas e diálogos das famílias. Então, o que você gosta de usar, por exemplo, ou o que você gosta de seguir no Instagram? Né? Não sei se os pais conversam a respeito disso, né?
que mais você gosta dessa rede social? O que você não gosta? O que você já viu ali acontecendo, né? Mas acho que são conversas francas que, a depender de como o diálogo acontece nessa família, ele pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Deixa eu retomar a pergunta inicial aqui, que também era sobre bullying, da Patrícia. Que acho que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando agora, né? Como falar com os filhos adolescentes sobre bullying, já que é uma fase que os filhos acabam se afastando, né? Então, Patrícia, assim como eu estava dizendo, né? Eu acho que às vezes o diálogo ele pode ser aproximado, de repente contando de alguma coisa que você já ouviu, de algum caso que você já ouviu, contando da sua própria preocupação, né? E aí, acho que a gente tem alguns sinais e sintomas que podem ajudar a gente, de repente, identificar que algo possa estar acontecendo com essa criança, com esse adolescente, mas, em geral, o diálogo, ele é a saída, né? E como que isso pode se estabelecer? Acho que cada família vai achando sua própria ferramenta, mas a gente tem hoje, acho que a arte como um todo, né? A gente consegue ali ir se usando de outras maneiras de comunicação e de aproximação com esses adolescentes, né? Como tá ali um pouco mais próximo desse mundo, desse universo deles, né? Bom, falei de sinais, né? Quando a gente fala de bullying e de alguns sinais, a gente tem alguns que são principais e acho que são até mais conhecidos entre as pessoas, né? Mas nem sempre a gente relaciona que isso pode estar ligado a um sofrimento em relação ao bullying, né? Que é o quê? É deixar de ir para a escola, por exemplo, né? Ou aquela criança que toda vez que chega perto do horário de ir para a escola começa a passar mal, né? Ou que passa mal dentro da escola com frequência. É pedir para trocar de escola com frequência, por exemplo, né? Isso podem ser sinais, e lógico, gente, sempre de forma contextualizada. A gente está falando aqui, né, que não existe uma receita específica que faça com que a gente identifique, né, com precisão. Mas são sinais que são comuns entre os casos, então acho que fica para a gente pensar. Outro sinal é a perda do rendimento escolar. Então, naturalmente, alguém que sofre bullying também tem um baixo rendimento escolar. O isolamento também é muito comum, né? Por isso é tão importante que vocês possam conversar, né, com esses filhos e saber como que tem sido a rotina deles, estar próxima da escola também, e saber como que a escola, né, te dá um retorno, como que esses professores estão vendo esses alunos, o seu filho. Então, esse diálogo aproximado tanto com o filho quanto com a escola, ele costuma também ser uma grande ponte, né, de prevenção nesse sentido. E quais são os sintomas que normalmente são presentes também em casos de bullying? A gente vê a depressão, a agressividade, a autodestruição, né? Então a pessoa começa a justamente direcionar a violência contra si, sentimento de vingança, uma queda na autoestima, ansiedades e medos, sentimentos negativos, problemas de se relacionar em geral, que podem, obviamente, levar também ao isolamento. A gente tem, não sei se todo mundo conhece aqui, a SaferNet. A SaferNet, ela é uma plataforma que trabalha muito com a questão do bullying e do cyberbullying, trabalha preventivamente, e eles têm muitas cartilhas, enfim, eles têm muitas orientações de como fazer, como observar. Então, isso também pode ser um material interessante para conversar com as crianças e os jovens. Eles têm cartilhas com falas muito aproximadas, né, e de acordo com a idade de cada, né, criança ou adolescente, e aí acho que pode ser um material também interessante para pensar de que maneira isso pode ser uma mediação dessa conversa, né? Karen Kelly entrou, seja bem-vinda. Karen chegou nos 10 últimos minutos. Seja bem-vinda. E a gente sabe que o Disque 100, ele é um disque denúncia que também, né, engloba todas as questões de denúncia de direitos humanos, mas que também pode servir muito nessas questões de bullying, né, e cyberbullying. Outros impactos também que eu considero importante contar para vocês, principalmente pensando na violência em geral, presenciada por crianças, por exemplo, é um medo muito intenso. A criança ela pode começar a ficar muito quieta, se não é do perfil dela, ela pode também se isolar, pode apresentar agressividade,
e problemas tanto na aprendizagem quanto na relação. Então vejam o quanto é parecido, né? Seja uma violência, por exemplo, física, ou mesmo presenciar uma violência de gênero entre o pai e mãe, a gente vê que os impactos eles são muito semelhantes, seja no bullying, no cyberbullying, né? A gente também vê, deixa eu ver se tem algo muito específico. No cyberbullying e no bullying, especificamente, a gente vê alguns sintomas específicos de se sentir inexistente, invalidado, desqualificado. Então, normalmente são sintomas muito presentes em quem está sofrendo bullying. E até mesmo pode chegar a questões de suicídio e homicídio, né? A gente teve mais recente aí alguns episódios, né, que nós ficamos sabendo através da mídia, por exemplo, daqueles assassinatos em escolas, e aí a gente puxa o histórico, né, desse autor da agressão, e ele tinha ali, de repente, no histórico dele, passagens, né, de sofrer bullying na escola. Então, isso é muito frequente, né? E a gente também pode, acho que, refletir, assim como eu já estava falando, né, do quanto às vezes a masculinidade também, ela dá um único caminho para a gente tentar lidar com aquela frustração, né? Então, o homem não vê um caminho no sentido da elaboração do ato, da fala, e sim, né, fazendo o que dizem que o homem faz, né? Que ele tem força, virilidade. Então, às vezes, aquele sofrimento ele é canalizado no ato, né? E não na palavra, porque a palavra é do universo feminino, né? Então acho que fica para a gente ir refletindo. Janaína comentou aqui: vejo muitos professores sem qualificação para abordar esse assunto. Como que a escola pode ajudar? Janaína, algumas escolas, né, precisam, elas já estão envolvidas na questão da prevenção do bullying, né, e do cyberbullying. Sobretudo quando a gente vai pensar, por exemplo, na questão do estupro, né, a gente sabe o quanto falar sobre essas violências, ensinar sobre essas violências também ajuda a própria identificação, né? E aí quando eu dizia para vocês, né, a violência ela é tão naturalizada que por vezes a criança ou o adolescente pode estar vivendo a violência e não sabendo que aquilo é uma violência, né? Então, o quanto o papel da escola também é nesse sentido de informar, de educar e muitas vezes de prevenir, né? E aí, nesse sentido, eu acho que fica para a gente refletir o quanto, né, dentro do contexto educacional, sim, os professores eles têm responsabilidade, né? E acho que é uma questão para se pensar o quanto é possível, né, uma formação, uma qualificação nesse sentido, mas sobretudo que a escola possa propor e até fazer isso junto com os alunos, né, de propor ações, discussões, debates a respeito desse tema, né? Acho que isso pode ser uma saída muito proveitosa, né, nesse sentido. Espaço Psi, obrigada. Karen está se despedindo, falou que assiste novamente, vai ficar aqui disponível, então a gente já está se encaminhando para o fim. Quem pegou a live aí no meio do caminho, ela vai ficar disponível aqui no Facebook, no YouTube, então fiquem tranquilos. E aí, encaminhando um pouco para o fim, assim, o que fazer diante desse quadro, diante de todas essas questões que a gente tem discutido, o que fazer, né? A gente, acho que independente do tipo de violência que nós estamos discutindo aqui, romper com o silêncio é necessário, então falar, né, aquela história de, briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente já sabe que isso não funciona, que isso, na verdade, ele funciona justamente para manter a pessoa ali dentro de um ciclo de violência sem fim. Então, em geral, o que a gente indica é que falem, né, rompam o silêncio, conversem, falem a respeito disso, circular informações, então, né, acho que pensando também aí na falta de qualificação de professores, né, a gente sabe que existem muitos movimentos, cartilhas, circulem a informação, né, a informação ela está aqui, ela está na internet, né, então vamos circular, vamos, enquanto pai, levar essa discussão para a escola e levar o quanto isso é importante, né, então acho que vale justamente a gente ir trocando, né, enquanto sociedade. O respeito no processo, né, de socialização, como eu também disse para vocês, né, e cultivando e estruturando, né, essa importância do respeito ao outro desde cedo na criança, né, e ser uma pauta mesmo dentro da família. A família, enquanto justamente uma instituição que não reproduz essa violência dentro de casa, né, muitas vezes a gente vê famílias tentando
terminar com a violência através da violência, e a gente sabe que a violência não educa, não é o caminho, então, né, acho que interromper esse ciclo é necessário também para que a gente consiga trabalhar, né, numa sociedade mais justa, né, nesse sentido. Que mais que eu separei para vocês? Trabalhar com emoções, eu também trouxe um dado aqui que eu fiquei muito surpresa, né? Existem grupos reflexivos, por exemplo, para homens, né, autores de agressão contra a mulher. E a gente sabe que a reincidência, por exemplo, que é de 65% desses homens, ela cai para 2% quando esses homens participam de grupos reflexivos. Então vejam, né, a gente mostra o quanto é importante que seja discutido, que a gente desnaturalize a questão da violência, né, e a partir disso a gente vê o quanto a gente tem um poder de mudar esse quadro, né. O diálogo, né, reforçar mais uma vez, é necessário que a gente fale cada vez mais sobre essas questões, não julgar, isso é um ponto muito importante, né, construir laços de confiança entre as pessoas e principalmente quem está sofrendo, né, o bullying. É uma situação delicada que por vezes fragiliza, né, a vítima da violência, então é importante que se tenha um cuidado também de como vai ser feita essa aproximação. Não minimizar o sofrimento, principalmente quando a gente fala de bullying. Há uma tendência ainda muito grande de banalizar, de dizer que isso é frescura, dizer que isso é mimimi. Então, é importante que também a gente não entre nesse sentido, né, de minimizar o sofrimento. A saída é justamente permitir o diálogo, né? E não estimular o revide, né? Então, a gente às vezes ouve muito, principalmente de pais, por exemplo, de meninos que falam, se você chegar em casa dizendo que apanhou e não revidou, você vai apanhar, né? Então, é a clássica fórmula do que não fazer, né? Não façam isso, nem punam batendo, né? Porque essa a gente já sabe que não é a saída, e muito menos estimulem o revide, né? O estímulo tem que ser na busca de ajuda, né? Na busca de que a escola tem que ser, se obviamente o bullying acontece dentro da escola, fale com o professor, fale com a direção, com a coordenação, né? Fale com seus pais, busque ajuda nesse sentido, né? Revidar a gente sabe que não resolve. Um ponto importante que, para a gente ir finalizando a respeito do estupro, a gente sabe que há algum tempo, desde 2009, na verdade, a gente sabe que o estupro, ele não é só o uso, né, da violência física ou grave ameaça, que atenta à dignidade e à liberdade sexual de alguém, né, que força alguém a ter algum tipo de relação íntima sem o consentimento daquela pessoa. A gente sabe hoje em dia, e acho que isso é um ponto importante de saber, que não é necessário ter, por exemplo, penetração para que se configure o estupro. Acho que isso é uma informação bem importante que a gente tem que levar em conta, né, e principalmente pensar em como trabalhar também, né? Porque aí vejam como a gente está sempre falando ali na mediação de como ter uma sociedade mais ética, mais justa, né? A gente está falando de uma questão de consentimento, né? Existe na internet uma animação bem legal, de repente, para conversar com crianças, com adolescentes a respeito do consentimento, que é uma metáfora do chá, né? E aí procurem, coloca consentimento, metáfora do chá, acho que vocês vão achar. Não sei se alguém aqui que está assistindo conhece, mas acho que fica para a gente pensar, né? Ninguém oferece chá para o outro, por exemplo, se o outro estiver dormindo. Ele acaba conseguindo usar essa metáfora para mostrar o quanto é importante o consentimento, né? Então fica, de repente, para a gente já estimulando e já ir conversando com essas crianças e adolescentes a respeito dessa questão, né? E aí, em relação a alguém que passa por uma violência como o estupro, é importante que a gente também tenha cuidado, porque a pessoa, no geral, está muito fragilizada, muitas vezes traumatizada, respeitar o limite daquela pessoa, fortalecer para que ela busque ajuda e faça a denúncia. Acho que todos os casos de violência que nós estamos falando hoje é necessário que a gente faça a denúncia para que, de fato, a gente tenha cada vez mais acesso tanto à notificação quanto à possível punição desses envolvidos, né? A gente sabe, por exemplo, que é necessário passar por um atendimento médico e que existem centros especializados, como, por exemplo, no Hospital Pérola Baiton e outros centros aqui em São Paulo. Acho que é importante que vocês também se informem. E a gente tem o Disque
180, que também ele pode servir tanto para obter informações na sua região, de onde você pode oferecer ajuda para alguém que passa por essa situação, quanto para denúncias. Bom, a gente está assim caminhando aqui para o fim. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa que eu não tenha respondido. Janaína, alguma dica de dinâmica que os professores poderiam fazer para aplicar nos alunos e conscientizá-los? Olha, Janaína, não sei se você é educadora, eu não sei se você falou lá em cima, mas acho que fica, de repente, a proposta, né, de que, de repente, se possa escolher, por exemplo, um filme e que esse filme seja assistido e debatido. Isso pode ser uma ideia. De repente, o professor ele pode colocar ali uma roda de conversa mesmo, né? Às vezes a gente torna a questão um pouco mais complexa quando de repente é só fazer uma roda de conversa e que essas situações elas vão surgir. Eu vou contar bem brevemente porque a gente já está no final da live, mas eu estive no Senac fazendo um trabalho com adolescentes a respeito de suicídio e nessa situação fiz uma roda de conversa e na roda de conversa surgiram várias questões, por vezes histórias de violência. Então, através dessas ações, a gente consegue tanto acolher histórias quanto direcionar e mostrar o que fazer, o que não fazer. Então, acho que promover diálogos nesse sentido, ele também pode ser uma grande solução dentro das escolas, né? Mas fica a dica também, dentro do site da SaferNet existem vários materiais, eu acho que isso também pode ajudar a pensar em outras saídas, em outras estratégias. Tem um link aqui que foi colocado, enfim, depois deem uma olhada aqui nos comentários, o último comentário do Instituto. Deixa eu ver se eu não deixei de falar nada. Acho que é isso, né? Então, a gente está caminhando para o fim. Obrigada a todos que assistiram até o final. Esse vídeo vai ficar disponível. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma indicação. Eu disse ao longo do vídeo, para quem não estava assistindo, né, algumas indicações sobre a temática que existe. Por exemplo, um documentário que se chama Masculinidade, que eu falei para vocês que foi produzido pelo Quebrando o Tabu. A gente também tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que inclusive ele estava estreando hoje às 8h30 no YouTube com transmissão, mas acredito que ele vai ficar disponível também. Também discute essa questão principalmente da masculinidade, da importância dos homens também falarem de suas emoções. Tem um filme que chama Ferrugem, que discute a questão do bullying. Acho que também é uma estratégia bem interessante para quem quiser discutir com adolescentes a partir de 16 anos. E é isso, gente. Obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima.